Olá, muito boa tarde. Brasil Esportes no ar nesta segunda-feira, feriado nacional, dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil. E para você que está curtindo o feriadão, estamos aqui prontos para mostrar para vocês como foi mais um fim de semana eletrizante no Brasileirão, com dois grandes clássicos. No derby, saíram 6 gols. No Fla-Flu, Flamengo cada dia mais próximo no G4. Lá na Série B, duas grandes surpresas no G4, Sampaio Corrêa e Paysandu. E também vamos comentar como anda a situação na Série C e na Série D. Muito boa tarde para você, André, tudo bem? Feriadão, e qual o seu destaque neste fim de semana? Olá! Boa tarde, Luciano, um abraço para você, para todo mundo ligado na TV Aparecida. Vários destaques no final de semana, né? Eu gostei muito do clássico entre Corinthians e Palmeiras, foi um jogaço. É isso. Vamos começar então falando de Série B, vamos conferir como foi a 23ª rodada, começando com o empate entre ABC e Santa Cruz. O Moradei fez o primeiro para o Santa Cruz aos 24 minutos do primeiro tempo e depois o Rafael Oliveira empatou 1-1, ABC e Santa Cruz. O Náutico empatou com o Sampaio Corrêa em 1-1. O Dionis, que sempre faz o dele, de cabeça fez o primeiro para o Sampaio e depois o Patrick Vieira deixou tudo igual. Mais uma derrota do CRB, dessa vez diante do Ceará. O Rafael Costa fez 2. O primeiro foi de cabeça, o segundo foi aos 26 minutos do segundo tempo, que, olha lá, ó, o que ele fez com a zaga do CRB. Depois o Maxwell de cabeça vai diminuir para o CRB. E o Mazola, aos 33 minutos do segundo tempo, fez o último e matou a partida. Então, vitória do Ceará, que mesmo assim continua na zona de rebaixamento. O Paraná venceu o Bahia por 1-0. O Rafael Costa, de falta, fez o único gol da partida. O Macaé perdeu em casa para o Luverdense. Olha, o Osman fez o primeiro para o Luverdense. Depois o Juninho, de falta, empatou para o Macaé. Mas aí o Luiz Eduardo chegou para matar a partida. Ele fez 2. O primeiro foi aos 9 minutos do segundo tempo e o último do jogo e o segundo dele foi aos 11 minutos do segundo tempo. Então, vitória do Luverdense diante do Macaé. Macaé, cada rodada que passa, tá perdendo muito, né, André? Tá despencando, vai disputar rebaixamento. O Vitória perdeu em casa para o Botafogo, para o líder da Série B. O Álvaro Navarro fez o primeiro para o Fogão. Depois o Guilherme Mates, de cabeça, empatou. E o Sassá, no último minuto do segundo tempo, garantiu a vitória do Botafogo, que agora lidera. Líder disparado. O Paysandu venceu o Boa Esporte por 3-0. O Leandro Cearense fez o primeiro aos 6 minutos do segundo tempo. Depois o Edinho, no segundo tempo, fez o segundo. Golaço. E aí, aos 38 minutos do segundo tempo, mais um do Paysandu. E o América Mineiro, ó, está se distanciando cada dia mais. Olha aí, perdeu em casa para o Bragantino. O Felipe Amorim fez o primeiro, mas aí o Lincoln de cabeça vai empatar a partida. E o Jobinho também de cabeça vai fazer o segundo. Então, mais uma derrota do América Mineiro. Então, lembrando que o jogo entre Mojimirim e Oeste ficou no 0-0. Agora vamos falar um pouquinho do Sampaio Corrêa e do Paysandu, André. Estrearam no G4, agora eu fico imaginando esses dois times na Série A do ano que vem. Na teoria, vão lutar para não cair, mas imagina o sucesso de público, André, com esses dois times na Série A. Eu acho até que não tem que se preocupar com isso, não. Primeiro preocupa em subir, depois ver no que não, que é porque dá. eu já estou imaginando lá na Série A. Depois ver no que vai dar. Agora, o Paysandu faz uma campanha muito regular. Eu acredito que é um dos favoritos, sim, para chegar à Série A. E o Sampaio está crescendo no campeonato. O time comandado pelo Léo Condé. Bom treinador. Dado Cavalcante também, bom treinador do Papão. Lembrando que os dois times, assim, não tem nenhum jogador badalado, nenhum jogador caro, né? São times que têm a força do conjunto, que têm esquemas táticos interessantes e que têm, acima de tudo, o 12º jogador que faz a diferença, as suas grandes torcidas. Isso. E vamos então conferir como ficou a classificação da Série B após o fim da 23ª rodada? Botafogo está em primeiro lugar com 42 pontos, o Paysandu, o Papão com 40, o Sampaio Corrêa em terceiro e o Vitória em quarto. Olha o Bahia, bem que está com a mesma quantidade de pontos, né? E lá no Z4, Boa Esporte, Ceará, que pulou de 20º para 18º, o ABC e o Mojimirim. Então tá aí, o Ceará, cada rodada, tá melhorando, tá distanciando da zona de rebaixamento, né?
Está melhorando. Vai ter chance de escapar do rebaixamento. E agora confira o Pronto Falei. E eu me lembro do Dorival Júnior, hoje técnico do Santos, em baixa no futebol brasileiro. Caiu com o Vasco da Gama, depois caiu com o Fluminense só não foi rebaixado por causa daquele imbróglio jurídico com a Portuguesa. Campanhas ruins, uma atrás da outra. Aí ele assumiu o Santos, recentemente, há 2 meses atrás. E o Santos estava na faixa do rebaixamento e com a pior defesa do Campeonato Brasileiro. E qual é o saldo até agora? 12 jogos sem perder. Classificado para a próxima fase da Copa do Brasil, o Santos eliminou nada mais, nada menos do que o líder do Campeonato Brasileiro, o Corinthians. Então, Dorival Júnior se recupera como técnico e recupera também o Santos, que vai brigar pela Libertadores. Pronto, falei. Primeira parada aqui no Brasil Esportes e a seguir vamos comentar muito sobre os jogos da Série A, entre eles a grande vitória do Cruzeiro diante do Figueirense, a segunda consecutiva. Voltamos já. De volta ao Brasil Esportes, agora vamos conferir quem faz parte da nossa torcida nesta segunda-feira, feriadão. Começando com o Adelmo todo estiloso, lá de Maceió, Alagoas. Valeu, Adelmo. Olha o Adriano, lá de Maceió também. Antônio, lá de... Desculpa, gente. De Mafra. Lá de Mafra, Santa Catarina. Clésio e Fernanda, de São Luís do Maranhão. Edi e Milena, de Buritis, Minas Gerais. Gislane, de Campina Grande, Paraíba. Olha a Maria Paula, lá de Milagre, Ceará. Natanael, de Rio Real, Bahia. Tiago, de Conceição do Coité, Bahia. Valdiran, mesmo com a situação do Vasco, ele tá felizão, lá de São Luís do Maranhão. Valeu, Valdiran. William, lá de Serra, Espírito Santo. É isso aí, bom. Agora um recado importantíssimo para você que fuma, quer parar de fumar, mas não sabe como? Nicozero pode te ajudar nessa. Vamos falar agora do Nicozero, um método que ajudou milhares de pessoas a parar de fumar e pode ajudar você também. Segundo a OMS, 5 milhões de pessoas morrem todo ano por conta do cigarro. O cigarro mata mais do que tuberculose, malária e AIDS juntas. E não é só o fumante que tem morrido não. Uma fatia muito grande dessas mortes ocorre com a esposa, os filhos, os netinhos. O que falta para você parar de fumar? Vencer o cigarro, a ansiedade sozinho. Tá difícil? O Nicozero vai combater a vontade de fumar, diminuir a ansiedade e ajudar a desintoxicar o seu organismo. 9 a cada 10 pessoas que utilizam o Nicozero conseguem parar de fumar em menos de 15 dias. Mas para isso acontecer, você precisa dar o primeiro passo. Então não perca tempo, ligue agora no 0800 123 4444 e peça o seu kit Nicozero. Nós vamos ajudar você a parar de fumar. E agora vamos registrar os primeiros torpedos nesta segunda-feira com você, chefe. Olha só, o Marcelo lá de Potim, São Paulo. Agora sim, André, gostei, falou bem do Santos. Erro de arbitragem tá demais, mas é para todos. É porque ontem eu falei que estão acontecendo erros nos jogos do Santos. Eu não estou querendo dizer aqui que tá todo mundo, que a arbitragem está roubando o Santos. Erros acontecem em todos os jogos. Eu citei o Santos justamente para dizer isso, que tem erro em todo jogo. É porque eu não acredito que há uma conspiração da arbitragem para favorecer o Corinthians. O que acontece é que tem jogo, por exemplo, aconteceu no jogo do Goiás contra o Palmeiras, acontece em outras partidas, acontece no jogo do Santos, aconteceu no jogo do Sport e assim por diante. Uhum. O erro tá geral, porque a arbitragem erra. O que coincidiu foi ter errado em 2, 3 jogos, com jogos que interessavam a equipe do Corinthians. Nada de conspiração. Por exemplo, vai o Levi Culpe
e diz que o Brasil é desonesto. Não é assim também, não. Não é desse jeito. Levi tá exagerando. A Tá cada rodada ele tá falando as bobagens. Além de falar de arbitragem, ele fala do gramado. Do gramado. Dos estádios. Não, ele falou de dimensões do gramado. O Goiás quer jogar no gramado grande. Levi, é a regra. O gramado do Serra Dourada tá na regra. Você ganhou 10 títulos no Mineirão. O Mineirão era 110/75, o tamanho do Serra Dourada. Por que você não reclamou na época? É isso aí. Vamos então começar falando dos jogos da Série A, começando com a vitória do São Paulo diante do Internacional por 2-0. O Rogério de Cabeça, que estreou no lugar do Alexandre Pato, fez o primeiro e depois o Michel Bastos fez o segundo, aos 26 minutos do segundo tempo. E antes que alguém me corrija aqui, ó, 110/75 Mineirão antes da reforma. Tá. Pós-reforma, 105/68. Mais uma derrota do Vasco. O primeiro gol quem fez foi o Lucas Prato de pênalti, o Dátulo segundo e o Nenê de pênalti diminuiu para o Vasco. Vamos lá, o Cruzeiro goleou o Figueirense 5-1. William fez o primeiro, aliás, o William fez 4, né? O primeiro, o segundo, depois o terceiro, Vinícius Araújo de cabeça. Vai fazer 3-0 para o Cruzeiro. Aí o Marquinhos Pedroso, também de cabeça, vai diminuir. Agora que é do... Isso aí. Aí o William vai fazer mais 2. O penúltimo aos 26 minutos e o último aos 29 minutos do segundo tempo. Agora vamos para o clássico, Palmeiras e Corinthians. O Lucas fez o primeiro para o Palmeiras. Depois o Guilherme Arana vai empatar a partida. Aí o Robinho de cabeça vai fazer 2-1. O Amaral contra vai empatar. Aí o Dudu de cabeça vai fazer o terceiro. E o Wagner Love vai fazer o último do clássico. É isso. Bom, André, vamos falar um pouquinho então da grande vitória do Cruzeiro, porque o Cruzeiro treinou uma vez com o Mano, concentrou uma vez com o Mano, já vimos mudanças em campo, goleou o Figueirense que não é fácil ganhar do Figueirense, que está classificado na Copa do Brasil. Aquela teoria de que às vezes é bom mudar de técnico ainda existe, né? Principalmente quando é o Luxemburgo. Quando você tem o Luxemburgo, aí você troca para outro técnico, melhora. Então não é coincidência, tá assim, né? Não acho que não é nem o trabalho do Mano, é a saída do Luxemburgo. Ele deve ter algum problema de comando, de relacionamento com os jogadores. O Calil disse que os jogadores do Atlético Mineiro derrubaram ele no time. Então, alguma coisa tá acontecendo de errado no trabalho do Vanderlei. Ele tem que rever isso, rever os conceitos, que é um treinador que já conquistou muitos títulos no futebol brasileiro, é o maior vencedor da história do Campeonato Brasileiro. E o Mano está tendo uma nova chance. Ainda é muito cedo para falar, mas o Cruzeiro está mais solto sem o Vanderlei. Isso, agora vamos falar um pouquinho do derby, né, do empate entre Palmeiras e Corinthians. Corinthians mostrou ontem que é o favorito à conquista do título, né? O Palmeiras ficou na frente do resultado, André, 3 vezes, e o Corinthians conseguiu este empate. Mostra que é o favorito ao título e o Palmeiras se distancia cada dia mais da faixa de Libertadores. Você acha que ele vai recuperar esses pontos perdidos? Tem como recuperar, sim. Mostrou futebol para isso. Eu acho que desse clássico, apesar do Palmeiras lamentar de ter empatado, se a gente for somar com o outro clássico, o Palmeiras está em vantagem. Venceu um e empatou outro. Então conquistou 4 pontos em cima do campeão brasileiro, do líder do Campeonato Brasileiro. Então o Palmeiras está com saldo positivo em relação a esse clássico. E o empate foi bom para o Corinthians. Então o resultado foi bom para os dois e o placar foi justo. Último intervalo aqui no Brasil Esportes. A seguir o assunto será Série C e também Série D. Voltamos já. E agora conheça o colchão Sono Quality com o Ricardo. Olá, para você que está assistindo o programa Brasil Esporte, eu estou aqui para dar um recado muito especial para você sobre o colchão da Sonoquality, o colchão da saúde, que está mudando a vida de milhares de pessoas e vai mudar a sua vida também. Olha, o colchão da Sonoquality ele é terapêutico, desenvolvido por especialistas em saúde, isso mesmo, ortopedistas, cardiologistas, fisioterapeutas, neurologistas indicam esse colchão para cuidar da sua saúde. Você que tem problemas com má circulação, varizes, câimbras,
dormência nas pernas e nas mãos, se acorda de madrugada, com câimbras, o colchão da Sonoquality possui 200 pastilhas magnéticas que vão normalizar o fluxo nas suas veias e artérias. Olha, possui massageador, é isso mesmo. O colchão da Sonoquality faz massagem. São 21 tipos de massagem. Você pode colocar na região dos pés, na região da cabeça. Tem até despertador. Você vai acordar sendo massageado. E olha, principalmente para quem sofre com insônia, né? Você sabia que 1 em cada 3 mulheres sofrem com insônia e tem dificuldade para dormir? Então não perca mais tempo. Liga agora para a Sonoquality nesse telefone que está aí na sua tela. 0800 888 0808. Vou repetir para você poder anotar e ligar agora. 0800 888 0808. E olha, você que sofre com hérnia de disco, bico de papagaio, dores lombares, já acorda mal-humorado, nós temos a densidade progressiva que corrige a postura da coluna. Você sabia que 9 em cada 10 pessoas dormem mal? Então chega de colchão comum, aquele colchão que já afundou, aquele colchão velho, o colchão que você ganhou de presente de casamento. Liga agora para a Sonoquality. 0800 888 0808. 0800 888 0808 e dizendo que assistiu aqui no programa Brasil Esporte, você tem uma condição muito especial para você. Sonoquality, o colchão da saúde. Agora sim, vamos conferir o restante dos jogos da Série A e teve mais clássico, né? Olha lá, Fluminense perdeu em casa para o Flamengo. Esse gol estava impedido, né? Mas mesmo assim, o Flamengo foi quem abriu o placar. Não. Depois, continuando, o quê? O gol irregular foi o primeiro que tocou a mão na bola, que o Wallace do Emerson Sheik, né? Isso. Exatamente. Os outros estavam normais. Mas mesmo assim, a história ia ser a mesma, né, André? Realmente o Flamengo foi melhor em campo. O Grêmio venceu o Goiás por 2-1, mas foi o Goiás que abriu o placar com esse gol do Bruno Henrique, depois o Douglas. O Goiás resistiu bem, estava com um jogador a menos. Douglas perdeu pênalti no primeiro tempo. Depois o Everton vai fazer o segundo. O Avaí perdeu em casa para o Coritiba, Henrique Almeida. Ele fez os dois, né? O primeiro foi aos 19 minutos do segundo tempo e depois aos 37 do segundo tempo. E para fechar, empate entre Sport e Santos, 1-1. Ricardo Oliveira fez o primeiro, gol irregular também, né? E o André empatou a partida. 1-1. Vamos falar desse clássico, André, entre Flamengo e Fluminense? Flamengo, hoje, o G4 é realidade para ele, né? Ah, com certeza. Tá muito bem, o Flamengo está crescendo de produção, quem diria, né? Quem diria. Está tão próximo assim do G4. O Campeonato Brasileiro está muito bom, Luciana. O público está comparecendo. Ontem a média de público do campeonato, dos jogos do Campeonato Brasileiro foi de 21 mil torcedores por jogo. Então tá excelente. O Flamengo está crescendo. E quem está em queda livre é o Fluminense. Depois que contratou o Ronaldinho Gaúcho, desandou. Eu avisei. Pois é. E será que pode ocorrer mais uma demissão de técnico, Anderson Moreira? Porque a história que corre no Santos é que ele perdeu o elenco do Santos. Ele está perdendo o elenco do Fluminense? Não, acredito que não. E é muito cedo para isso e não tem que acontecer isso. Quem está balançando é o Gilson Kleina no Avaí e o Vinícius Eutrópio na Chapecoense. Mas, catarinense, vamos com calma. Vamos conferir então como ficou a classificação na Série A após a 23ª rodada. Em primeiríssimo lugar, Corinthians. Atlético Mineiro está com 5 pontos atrás do Timão, olha lá, o 45. O Grêmio está com 44 pontos e o São Paulo com 38. Cada rodada muda, olha lá, o Fluminense já está em nono. E na zona de rebaixamento, Goiás voltou, né, para a zona de rebaixamento, Avaí, Joinville e Vasco. Agora, direto para os resultados da Série C. Pelo Grupo A, empates, vários empates. América de Natal e Fortaleza 0-0. Salgueiro e Cuiabá também 0-0. E Casa perdeu em casa para o Botafogo da Paraíba 4-1. O Asa venceu o Águia por 1-0. E o Vila Nova vai jogar ainda com confiança só no dia 9. Depois de amanhã, né? E pelo Grupo B, o Madureira perdeu em casa para o Guarani. Guaratinguetá venceu o Londrina por 2-1. O Brasil de Pelotas venceu o Tombense 2-1. O Tupi venceu o Caxias por 2-1. E a Portuguesa vai jogar hoje, no feriadão, diante do Juventude. Como que tá a situação na Série D? 13 classificados dos 16 que vão para a próxima fase. No próximo final de semana tem a última rodada da primeira fase. Estão classificados Rio Branco do Acre,
Remo do Pará, Palmas do Tocantins, o River do Piauí, o Campinense da Paraíba, o Coruripe lá de Alagoas, o Estanciano de Sergipe, Caldense de Minas Gerais, o Rio Branco do Espírito Santo, o Craque de Goiás, o Ipiranga do Rio Grande do Sul, o São Caetano e Lajadense classificados para a próxima fase. É isso aí. Vamos então conferir o seu rendimento no Cartola? Vamos lá, fui intermediário dessa vez. Bombei no meio de semana, mas aí, ó, estou na 47ª posição do campeonato. O Brazuca, que ganhou o primeiro turno, segue na liderança. Esse é o top 10 aí. É o top 10, Brazuca, Goiás. É isso aí. Vamos lá, temos 1 minuto e para finalizar, torpedos, os últimos torpedos desta segunda-feira. Ó, o Hugo de Fortaleza tá pedindo para mandar um abraço pro pai dele, o Eduardo Magalhães. Um abraço, Eduardo Magalhães, um abraço, Hugo. Ele pergunta, o Grêmio tá na disputa pelo título do Brasileirão? Tá sim, né, Luciano? Ué, cada rodada a gente tá mudando o G4, né? Terceiro colocado e tem muito campeonato ainda pela frente. Aqui tem mais um recado. Vamos aqui. André, aqui é o Junho de Maceió. Muito obrigado pela participação. Está dizendo que o Vasco já caiu para a Série B. Esse aí não tem recuperação mesmo não. Muito obrigado aí, Junho, pela sua participação. Boa tarde, Mengão rumo ao G4. Mengão rumo ao G4. Paulo Israel de Quixerê, no Ceará. Quixerê, no Ceará. Muito obrigado pela sua participação. Um abraço pro Tite, lá de Fortaleza. Ele disse que nesse ano o Leão sobe. O Leão é o Fortaleza, ele bateu na trave nos últimos 2 anos, faz a melhor campanha, termina em primeiro, aí chega no mata-mata e não vai. Eu também acho que não tem erro esse ano não, viu, Tite? Eu acredito na classificação do Fortaleza para a Série B do Campeonato Brasileiro e merece pela torcida que tem. Quem será o sortudo, o último torpedo? Um abraço pro Dedé de Calcaia. Ceará também é torcedor do Fortaleza, o tricolor de aço. É isso aí, bom, quero agradecer a participação de todos vocês nesta segunda-feira. Voltamos amanhã, meio-dia, horário de Brasília, e um ótimo restinho de feriado. Tchau!